Olá pessoal, Direito Processual Penal 1, FACAP. Hoje nós vamos trabalhar a parte inicial do Direito Processual Penal 1, considerando que a gente já teve a oportunidade de analisar alguns aspectos dessa fase introdutória e ficou restando o enfrentamento das questões referentes à interpretação, à integração da norma processual penal, o conceito do direito processual penal e também as questões referentes a fontes do direito processual penal. E em seguida a gente ingressa para analisar o inquérito policial propriamente dito, com todas as alterações que foram promovidas pelo pacote anticrime, que foi promulgado no finalzinho do ano passado e entrou em vigor no início desse ano de 2020. Essa fase inquisitorial ela recebeu um impacto legislativo muito forte, houve muita alteração e a gente precisa analisar todas essas alterações para que a gente se atualize com relação à lei considerado chamado pacote anticrime. Pois bem, vamos antes de mais nada finalizar essa parte introdutória, como eu disse, para a gente avançar no estudo. Bom, segundo as minhas anotações, eu pude perceber que ficou faltando a gente analisar as questões referentes à interpretação e integração da lei processual penal. Em relação a essas questões referentes à interpretação, à integração da lei processual penal, o que é que há de relevante para a gente tratar nesse aspecto? É que nós temos a aplicação no processo penal da interpretação extensiva e também a aplicação analógica. E fora isso, há uma possibilidade de integrar as lacunas existentes na lei a partir dos princípios gerais do direito. E aí você pode usar o costume, você pode usar aspectos que podem ser utilizados para integrar a legislação processual penal. Bom, em relação à interpretação extensiva, a gente pode fazer algumas considerações que são no seguinte sentido: o que é que essa interpretação extensiva significa? Quando o aplicador do direito estará autorizado a realizar essa interpretação extensiva? No caso do processo penal, a interpretação extensiva consiste na oportunidade que é conferida ao aplicador do direito para, analisando a lei, ele extrair desta lei aquilo que ela quis dizer, mas não disse com a clareza que se esperava. Ou seja, a lei ela diz mais do que aparentemente se pode ler numa análise literal ou numa análise mais acelerada, mais rápida. Então a interpretação extensiva ela consiste exatamente em tirar da lei aquilo que não ficou dito de maneira clara. E aí, a partir dessa interpretação extensiva, o operador do direito, o aplicador da lei, ele consegue verificar que realmente o legislador quis dizer aquilo, mas precisava de uma interpretação extensiva para se levar aquilo que o legislador quis dizer de maneira clara a situações que se enquadram naquela permissão legal, que é diferente da aplicação analógica. São coisas diferentes. No caso da interpretação extensiva, o legislador diz exatamente aquilo que quer dizer e cabe ao intérprete a tarefa de extrair o que quis dizer o legislador. Na aplicação analógica, a situação é diferente. Não há a lei tratando da situação prevista. Nós temos outras leis ou outra lei que, por semelhança, pode ser aplicada àquela hipótese. Daí que o legislador ele abre a oportunidade para que o intérprete, se valendo de um caso semelhante pela legislação prevista, aplique aquela legislação a outro caso que não foi definido por lei, porém pela semelhança, por aspectos de valoração jurídica semelhantes, por aspectos referentes a
circunstâncias de igualdade dos casos jurídicos, a gente pode utilizar essa informação no caso da aplicação analógica, pela semelhança. E essa semelhança ela precisa ser essencial. Então, as questões não essenciais, no momento em que se faz a aplicação analógica, elas devem ficar de fora. É preciso se verificar os aspectos essenciais nos casos que são valorados, e a partir disso é que você determina se aquela lei que trata de uma outra hipótese pode ser aplicada a esta outra questão pela existência da semelhança essencial e também pela proximidade na valoração jurídica. Fora isso, nós temos a integração da lei, que é possível a partir da aplicação dos princípios gerais do direito. Bom, essa fase inicial ela fica superada e agora nos cabe analisar aspectos referentes às fontes do direito. Não tem muito segredo, porque vocês já estudaram isso em Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Processo. Nós temos aquelas fontes formais, fontes materiais, fontes formais diretas, fontes formais indiretas e a fonte material. Fonte formal direta, a lei, a Constituição, as resoluções, as questões normativas dentro da sua respectiva competência legislativa. E temos as fontes formais indiretas, que são a jurisprudência, né, as questões referentes ao costume. Todas essas questões podem ser exemplificadas como fontes formais indiretas. E temos a fonte material, que é a respeito da competência legislativa, ou seja, a quem cabe a competência para legislar. Por exemplo, a quem cabe a competência para legislar sobre direito penal? Cabe à União, está lá previsto no artigo 22 da Constituição Federal. Esses são os aspectos materiais. Fora essas previsões, a gente então agora vai fazer uma reflexão a respeito do conceito do direito processual penal. Eu até separei aqui uma anotação que é um conceito de um doutrinador chamado José Frederico Marx, que é um doutrinador antigo, mas que tem um conteúdo jurídico extraordinário, e por isso eu fiz aqui a anotação do que diz o José Frederico Marx. Diz ele: o direito processual penal ele pode ser conceituado como conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como das atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Esse é um conceito, e por isso que eu fiz questão de fazer a leitura, muito abrangente, muito completo, porque normalmente a gente costuma dizer que o direito processual penal ele é conceituado como a aplicação do direito penal objetivo, ou seja, a concretização do direito penal objetivo. A gente já teve a oportunidade de conversar em sala de aula que a paz social ela é garantida pelo direito material. Uma vez violado o direito material, a gente passa a quebrar essa paz social, e aí vem o direito processual penal para devolver ou restabelecer essa paz social com a aplicação da norma de direito material. Esse é o conceito que normalmente a gente verifica na doutrina mais contemporânea. Eu fui atrás desse conceito por entender que ele, como é muito abrangente, nos dá uma ideia muito mais ampla do que realmente é o direito processual penal, que além de ser a aplicação do direito penal ou a concretização do direito penal objetivo, ele é um conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional desse direito penal ou desse direito material, bem como as atividades persecutórias, atividades de polícia. Então, o direito processual penal ele também trata de regular a atuação da autoridade policial
com toda a estruturação que a lei oferece. Esse seria o conceito do José Frederico Marx, como eu disse há pouco. Aí, a partir dessas reflexões iniciais, a gente então pode já começar a tratar do inquérito policial propriamente dito. Antes de nós ingressarmos aqui na análise do direito processual, do inquérito policial, a gente precisa exatamente conceituar ou definir o que seria o inquérito policial. Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes em sala de aula que o inquérito policial seria um procedimento administrativo cuja finalidade seria identificar a autoria e a materialidade do fato. Bom, o inquérito é então esse conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular do direito de ação penal possa, no momento oportuno, oferecer a ação penal. Apenas por antecipação, convém esclarecer, isso a gente vai estudar mais adiante, vai ser alvo de outro tema, que a ação penal pública compete ao Ministério Público e a ação penal privada compete ao querelante, que nada mais é do que a vítima do crime de ação penal privada. Então percebam, o inquérito policial é exatamente esse conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial ou pela polícia judiciária para a apuração de uma infração penal e quem foi o autor dessa infração penal. E a partir do recolhimento desses objetivos, quais sejam identificação da autoria e prova da materialidade, então o inquérito remetido ao Ministério Público e a partir do que vem no inquérito policial, o Ministério Público irá formar a sua opinião sobre o fato. E aí o Ministério Público pode requerer diligências, ou seja, devolver o inquérito policial à autoridade policial, apontando quais são as diligências que ele julga necessárias para o oferecimento posterior da denúncia, por se tratar de ação penal pública. Poderá o Ministério Público requerer o arquivamento, e aí nós temos uma alteração legislativa importante, que a gente vai estudar mais adiante, quando estivermos falando no arquivamento. O Ministério Público poderá denunciar, entendendo que a autoridade policial conseguiu recolher todos os elementos necessários para a identificação da autoria e prova de que o crime existiu. A prova da materialidade é exatamente a prova de que o crime existiu. Aí o Ministério Público, diante desses dois pilares, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, que nada mais é do que a prova de que o crime existiu, isso normalmente se dá através do exame de corpo de delito, sobretudo nos crimes que deixam vestígios, isso também vai ser analisado mais adiante. Aí o Ministério Público tem a condição, a partir dos indícios de autoria e da prova da materialidade, de oferecer a denúncia ou oferecer a ação penal. E também o Ministério Público pode, ainda como quarta opção, suscitar o conflito de atribuição. O que seria o conflito de atribuição? Bom, às vezes há uma certa divergência com relação ao delito que foi apurado. Percebam, quando a gente trata, por exemplo, do delito do crime de moeda falsa, a competência para processar e julgar o crime de moeda falsa é da Justiça Federal. No entanto, quando essa falsidade de moeda se caracteriza como uma falsidade grosseira, aí nós não falamos mais no crime de moeda falsa, e sim no estelionato. O estelionato é da competência da Justiça Estadual. E aí vejam, quando eu falo na possibilidade do Ministério Público suscitar o conflito de atribuição, é exatamente pela possibilidade de interpretação do fato que lhe foi encaminhado pela autoridade policial. Vamos imaginar que a autoridade de polícia
Federal está lá apurando o crime de moeda falsa. Conclui o inquérito policial e encaminha ao Ministério Público indiciando o investigado como autor do crime de moeda falsa. Ao chegar para o Procurador da República, ele então verifica que, a bem da verdade, está diante de uma falsidade grosseira e, portanto, se está diante de uma falsidade grosseira, ele não tem o crime de moeda falsa, e sim o crime de estelionato. Aí o que é que ele faz? Ele deve, na verdade, encaminhar os autos do inquérito policial para o Ministério Público Estadual. É por isso que aí é a possibilidade de suscitar o conflito de atribuição. Por que conflito de atribuição? Porque só quem tem competência no sentido técnico-jurídico é o juiz, é a autoridade jurisdicional. A autoridade policial, o Ministério Público possuem atribuições. E aí ele pode, então, suscitar o conflito de atribuição e encaminhar os autos ao Ministério Público do Estado, para que o Ministério Público do Estado ofereça a denúncia pelo crime de moeda falsa e não pelo crime de estelionato e não de moeda falsa, porque a falsificação é grosseira. E agora, além dessas 4 possibilidades, o Ministério Público agora também tem a possibilidade de oferecer, segundo a lei que instituiu o pacote anticrime, a apresentação do que se chama acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, ele, como eu disse agora, ele foi inserido no Código de Processo Penal a partir do pacote anticrime, e mais adiante, quando nós estivermos estudando o artigo 28 do Código de Processo Penal, a gente vai tratar desse tema de uma maneira bem mais aprofundada, porque é exatamente no momento em que a gente vai tratar das atribuições do Ministério Público. Esse acordo de não persecução penal é uma proposta que o Ministério Público faz quando o indiciado preenche determinados requisitos e confessa espontaneamente a prática do delito. Esse delito tem pena inferior a 4 anos e também ele não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. E aí, com isso, a gente tem outros requisitos que serão analisados oportunamente. Mas agora a gente passa a ter 5 possibilidades para o Ministério Público quando recebe o inquérito policial: oferecer a denúncia, baixar ou converter o inquérito policial em diligências, para que essas diligências sejam realizadas pela autoridade policial. O Ministério Público pode promover o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público pode suscitar o conflito de atribuições e, ao invés de oferecer a denúncia, o Ministério Público pode propor o que se chama de acordo de não persecução penal, desde que preenchidos alguns requisitos. Pois bem, aqui no artigo 4º do Código de Processo Penal, nós temos a seguinte previsão: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. E aí, de logo, a gente já observa, pela leitura do artigo 4º, que o inquérito policial tem natureza de procedimento administrativo e não de processo judicial. Inquérito policial não é processo judicial. Inquérito policial é procedimento administrativo. Portanto, se ele é procedimento administrativo, ele não vai ter como regra a aplicação dos princípios que são afetos ao processo judicial, a exemplo do contraditório, da ampla defesa e etc. Óbvio que alguns princípios constitucionais eles têm aplicação em qualquer esfera de apuração, mas a regra é que, no caso do inquérito policial, por se tratar de um procedimento administrativo, ele não tem aplicação abrangente das garantias constitucionais como o processo penal. E esse inquérito policial possui a natureza administrativa, ele é instaurado e presidido pela autoridade policial. Eu quero aqui fazer uma observação logo de antemão. Eu estou falando do inquérito policial, mas existem outras formas de investigação. Mais adiante a gente vai estudar, por exemplo,
às CPMIs ou CPIs, que são comissões parlamentares de inquérito. Nós vamos verificar que o fisco, dentro da estrutura do fisco, órgãos que ficam responsáveis pela identificação de determinados delitos tributários, e isso passa a ser apurado num procedimento que posteriormente é encaminhado ao Ministério Público para as providências. E fora isso, nós temos ainda a instauração pelo próprio Ministério Público, pelo próprio membro do Ministério Público, do que se chama PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é presidido pelo Ministério Público. PIC, Procedimento Investigatório Criminal, presidido pelo Ministério Público. Importante dizer que o fato do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial, previsto em lei, não autoriza ao membro do Ministério Público tomar o lugar do delegado de polícia. A presidência do inquérito policial, ela é do delegado de polícia. O membro do Ministério Público pode exercer, porque há previsão legal nesse sentido, o controle externo da atividade policial, mas substituir a atuação do delegado de polícia, isso não é permitido. Também, como característica do inquérito policial, nós temos a inquisitoriedade, ou seja, o inquérito policial ele é inquisitivo. Dentro do inquérito policial não se oportuniza, como eu disse, a aplicação de todas as garantias constitucionais que são necessariamente aplicadas ao processo penal. E aí nós não temos no processo, nós não temos no inquérito partes, nós temos o investigado. E a estrutura do inquérito policial, ela é muito informal, não tem aquela formalidade do processo. É óbvio que existem atos que requerem, por previsão legal, o cumprimento de algumas formalidades sob pena de nulidade. Tanto que o inquérito é informal em alguns aspectos, que as nulidades eventualmente registradas no inquérito policial não contaminam a futura ação penal. Ou seja, se houver a identificação de alguma nulidade, de algum vício, de algum defeito no inquérito policial, esses defeitos, esses vícios não se estendem, não contaminam a futura ação penal, exatamente em função dessa sua informalidade. E, portanto, nós não temos partes no inquérito policial. No inquérito policial não há acusação. Se não há acusação, não há autor e também não há acusado. Nós temos suspeito, investigado, indiciado. A gente só pode falar na existência de partes quando houver o oferecimento da ação penal e a relação jurídica processual se instaurar validamente. Fora isso, a gente não tem como falar em partes no inquérito policial e só no processo. O inquérito policial, portanto, ele, pelo fato de ser inquisitivo, não oportuniza o direito ao contraditório e nem à ampla defesa. É importante que vocês tenham em mente que o inquérito policial, ele o que é colhido no âmbito desse inquérito policial a título de prova, as provas obtidas no âmbito do inquérito policial, elas sozinhas não podem fundamentar a decisão do juiz. Por que é que eu estou fazendo essa observação? Porque eu separei aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal para a gente fazer a leitura, exatamente para ilustrar o que eu acabei de dizer. Vejam o que diz aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares
não repetíveis e antecipadas. Observem que o legislador aqui estabeleceu algumas exceções, que são essas provas colhidas durante a fase processual, em razão da impossibilidade de esperar uma época correta por receio de não mais obtê-las. A exemplo do exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito está dentro dessa fase final aqui, no que se chama de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Em função da urgência, o legislador então excepciona, dizendo: olha, em relação às provas produzidas ou obtidas durante o inquérito, se elas não forem novamente submetidas à produção perante o processo judicial sob o contraditório, elas sozinhas não são suficientes para fundamentar uma decisão condenatória contra o réu. Porém, as chamadas provas cautelares, não repetíveis e as antecipadas, elas constituem exceção. Portanto, o juiz poderá fundamentar uma decisão condenatória em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Afora essa exceção que permite ao juiz fundamentar a decisão sobre provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, em relação a quaisquer outras provas obtidas durante o inquérito policial que não passarem pelo contraditório, não servirão para fundamentar decisão condenatória. É a previsão do artigo 155. Às vezes ocorre a necessidade de se produzir uma prova de maneira antecipada. Por exemplo, uma testemunha que está enferma, está doente, está com um quadro de saúde bastante comprometido. Instaura-se um procedimento e faz-se a antecipação dessa prova. Outras vezes a testemunha precisa viajar e ir embora, vai mudar de cidade, e pela idade da testemunha, pela idade da vítima, enfim, alguma necessidade que fuja da normalidade, permite-se a antecipação da produção dessa prova. E aí, diante dessa situação excepcional, a prova, uma vez produzida, ela poderá ser levada em consideração pelo juízo, independentemente dela ser renovada ou não em juízo. Mas, fora essa exceção, quaisquer outras provas obtidas no âmbito do inquérito policial, elas precisam ser submetidas ao contraditório e à ampla defesa, sob pena do juiz não poder proferir uma decisão fundamentada exclusivamente nessas provas obtidas no âmbito do inquérito policial. Se ele assim o fizer, a sua decisão naturalmente será anulada ou será revisada pelo tribunal. Temos ainda como característica do inquérito policial a oficiosidade, ou seja, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a gente vai estudar isso mais adiante. A ação penal pública incondicionada é aquela ação interposta pelo Ministério Público, independentemente da autorização de quem quer que seja. A autoridade policial ela deve instaurar o inquérito policial sempre que tiver notícia da prática de um delito de natureza pública, ou seja, uma vez chegando ao conhecimento da autoridade policial que houve um crime que se apura mediante ação penal pública, a autoridade policial deve agir. Essa sua ação em relação aos crimes de ação penal pública é que notabiliza a característica da oficiosidade do inquérito policial. E aí, o Ministério Público também, se tiver contato com alguma informação nesse sentido, poderá oficiar, mandar um ofício ao delegado de polícia, à autoridade policial, para que a autoridade policial então instaure o inquérito policial. Temos ainda a característica da oficialidade, que difere da oficiosidade. A oficiosidade é no sentido de que, em se tratando de ação penal pública, ou crime de ação penal pública, a autoridade policial deve agir independentemente de provocação. Já a oficialidade
ela se traduz pela ideia de que o inquérito policial ele é presidido por uma autoridade oficial. Quando você vai lá na Constituição Federal, artigo acho que 142, se não me falha a memória, você verifica que cabe à autoridade policial a presidência da investigação. Então, o artigo, acho que 144, na verdade, da Constituição Federal, que prevê a autoridade policial como órgão oficial da segurança pública. Então, dentro dessa previsão, o inquérito policial sendo conduzido por um órgão oficial do Estado, isso notabiliza, isso é característica do inquérito à oficialidade. É um procedimento escrito, todos os atos produzidos no âmbito do inquérito policial, eles deverão ser escritos e reduzidos a termo, ou seja, produzido um documento onde os atos praticados são descritos nesse documento, e aí você tem a comprovação dessa formalidade quando cabível. O inquérito policial também ele tem como característica a indisponibilidade. O que é que isso significa? Significa que a autoridade policial não pode dispor do inquérito policial. A autoridade policial não pode dizer que não vai instaurar ou que não vai dar andamento, ou que vai arquivar. A autoridade policial, quando inicia o inquérito policial, ela deve concluir o inquérito policial sem ter permissão legal para arquivá-lo, porque o arquivamento é atribuição do Ministério Público sob a supervisão do Poder Judiciário. Isso porque houve uma alteração recente do pacote anticrime, meio que autorizando ao membro do Ministério Público decidir realizar o arquivamento e depois encaminhar aos órgãos do próprio Ministério Público, mas há entendimento já doutrinário no sentido de que o Poder Judiciário precisa ser cientificado dessa atitude do membro do Ministério Público, mas isso a gente vai analisar adiante de uma maneira bem mais detida. O inquérito policial também, como característica, possui a dispensabilidade. O que é que isso significa? Significa que o inquérito policial ele não é obrigatório. Se o membro do Ministério Público, nos casos da ação penal pública, ou o querelante na ação penal privada, eles possuírem elementos informativos que conduzam à autoria e à materialidade, o inquérito policial passa a ser uma peça plenamente dispensável, não obrigatório, significando então que qualquer titular do direito de ação penal, seja o Ministério Público, seja o querelante na ação penal privada, eles podem iniciar o processo sem que necessariamente tenha sido instaurado o inquérito policial, daí a característica da dispensabilidade. O inquérito, portanto, é uma peça dispensável. Você pode iniciar o processo sem o inquérito policial. No entanto, cotidianamente, na prática, eu não verifiquei até hoje ações penais instauradas sem suporte no inquérito policial. Muitas vezes existem peças, elementos informativos que são encaminhados ao Ministério Público, mas o Ministério Público, por zelo, por cuidado, por comprometimento, por compromisso profissional, ele termina encaminhando esses elementos à autoridade policial para que se faça uma investigação mais aprofundada, e após essa investigação é que o membro do Ministério Público então toma a decisão de oferecer a denúncia, pedir o arquivamento, propor o acordo de não persecução penal, suscitar o conflito de atribuições ou baixar em diligências se de repente aquelas realizadas ainda não tiverem sido suficientes sob a ótica do membro do Ministério Público. Também nós temos como característica do inquérito policial
a discricionariedade na sua condução. O que é que isso significa? É que o delegado de polícia, como presidente do inquérito policial, ele tem liberdade de escolher as diligências que são, na sua visão, mais frutíferas. Não há uma obrigação de seguir um passo a passo oficial. A autoridade policial tem essa liberdade na condução, na escolha das medidas investigativas que ele deve utilizar para que se chegue à autoria e à materialidade do crime. Por isso é que se fala nessa discricionariedade na condução da investigação que possui a autoridade policial, por ter a oportunidade de escolher os melhores caminhos, segundo sua avaliação enquanto presidente do inquérito policial, para as diligências, objetivando identificar quem foi o autor e identificar a prova do crime, ou a prova da materialidade. Também nós temos que o inquérito policial ele possui a característica do sigilo, ou seja, o inquérito ele é sigiloso. Ele é sigiloso em relação às pessoas do povo em geral. O sigilo do inquérito ele é em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de um mero procedimento administrativo, investigatório, como a gente já comentou, não havendo interesse de se expor, de se revelar aquilo que está sendo apurado, até porque seria ilógico que a investigação, para ser frutífera, ela termina sendo mais proveitosa se for silenciosa, se for sigilosa. Não há nenhum sentido em se fazer, por exemplo, uma escuta telefônica e avisar a pessoa que está se fazendo uma escuta telefônica, uma interceptação telefônica. Então, é sigilosa a investigação. Óbvio que, por força de súmula do Supremo Tribunal Federal e também por força de lei, que o acesso ao inquérito policial, sobretudo em relação às provas já produzidas no âmbito do inquérito, ele não pode ser negado ao investigado ou ao seu representante. Então, se eu estou sendo investigado no inquérito policial, eu tenho direito de acessar aquelas provas já produzidas. Eu não tenho direito de ter acesso, de ter conhecimento àquilo que ainda está sendo produzido, por exemplo, a interceptação telefônica. Mas se essa interceptação já foi concluída e está nos autos do inquérito policial, ela não me pode ser negada, a exemplo de outras provas que já tiverem sido produzidas no âmbito do inquérito policial. Esse sigilo, em geral, é com relação às pessoas do povo. Porém, internamente, ou seja, em relação ao investigado, esse sigilo também se aplica no que se refere àquelas provas ou aquelas diligências que ainda estão sendo realizadas. No mais, tudo que já foi produzido e anexado ao inquérito policial não pode ser negado acesso ao interessado, que é o investigado. Esse sigilo, portanto, ele é relativo no que se refere ao investigado. Com relação às pessoas do povo, ele é geral. E aí, meus amigos, a gente vai tratar na próxima aula dos atos que identificam o início do inquérito policial. Como é um tema que vai levar aí uns 20 minutos, eu vou deixar para o próximo encontro. Por hora é só, um grande abraço a todos e vamos torcer que essa pandemia passe logo para a gente se reencontrar na faculdade. Um abraço, até lá.